Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de infinita luz, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nesse momento, ó Pai, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, permita que os espíritos benfeitores, que toda a nossa equipe de trabalho nesse momento se faça presente, a nos auxiliar, a nos amparar e a nos fortalecer. Permita, Pai, que possamos assimilarmos todas as orientações, todas as instruções necessárias, Senhor, para o nosso aprendizado, Senhor. Que a luz do seu amor nos envolva, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nossa aula hoje ela é bastante interessante. Parasitas energéticos. Como que vai formar esses parasitas? Eles formarão pelo pensamento. Dará vida a esses parasitas o pensamento. Todo pensamento humano. Porque quem pensa, quem deseja, somos nós, humanos. Quer na nossa inferioridade, quer no nosso mundo superior. A diferença está na qualidade do fluido irradiado, enviado. E esses fluidos, na medida em que são enviados para nós, ao ficar muito tempo, é como um lugar que você vai botando lixo, 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 ele se torna um local cheio de vermes, cheio de energias negativas ali, vai criar doença, vírus, virose. É o mesmo processo. Quando eu quero limpar minha casa para não ter ácaros, sujeira, imundície na minha casa, que eu lavo as paredes, o teto, os azulejos, e limpo, e limpo, e limpo, por causa dos vermes, das bactérias que ali estão, é o mesmo processo da alma. É o mesmo processo da casa espiritual. Do nosso corpo espiritual é o mesmo processo. Se você gosta de tomar banho todo dia, ficar limpinha, bonitinha, passar perfume, creme, é o mesmo processo na alma. E no perispírito, é o mesmo, é a alta limpeza fluídica, retirada de todos os fluidos negativos. Isso é muito importante. Eu preciso aprender a tirar isso. Como os parasitas energéticos podem afetar o ser humano. Essas energias malsãs do pensamento ou criações mentais. Porque às vezes nós não entendemos que o nosso pensamento, o pensamento maldoso, vai criar uma energia intoxicante, doente, preta, negativa, que vai gerar os parasitas. É como um lugar sujo, imundo. A pessoa tem que limpar, queimar, lavar, esterilizar o espiritual com a mesma envergadura que ela é feita na matéria. Agem de acordo com a fragilidade do organismo humano. Então, se nós deixamos todo esse fluido mal se acomodar em nós, se acomodar no perispírito, porque todo esse fluido mal primeiro vai tocar o nosso perispírito, vai tocar nossa alma. Mas como o perispírito agasalha a alma, ele tenta proteger a alma. Quando isso está demais, essa coisa negativa, ruim, perversa, ele joga para a matéria, o corpo físico, tenta segurar com essa energia, mas se ela não conseguir, descarrega no corpo físico. E quando essa energia negativa adentrou o nosso corpo, só você, médium, pode tirar. Porque aí você tem várias experiências da vida espírita. Aí você toma um passe, tudo bem, vai do lado de fora.
Aí você vai no médium curador, ele tira um local que está mais contaminado em você. Aonde está aquela partícula escura, amontoada, aonde tiver aquele acúmulo de energia negativa, o médium curador vai tirar. Mas o que você está vendo com isso? Será que necessariamente todos nós não somos médiuns curadores? Somos. Somos. Ali é uma parcela de estudo do médium curador. Quem tem que tirar essa doença de dentro de você é você. Então, você tem que aprender a tirar as partículas malsãs de dentro de você. Porque é essas partículas que vão te fazer mal. Nessas partículas que vão ficar aí desde a infância até na sua velhice, você vai ficar inteirinho contaminado. E vai morrer com toda aquela frequência negativa. E se não tiver um bendito de um médium para te ajudar ou te socorrer, você vai ficar lá nas regiões umbralinas por um longo tempo e ainda vai reencarnar tudo sujo esse mundo. Essa que é a realidade espiritual. Não é falar assim, eu tenho medo dos espíritos. Os espíritos precisam de banho, de limpeza. Precisa de afeto, de carinho, de ternura. Não é só dar presente para os outros. Nós gostamos de dar presente para todo mundo, mas não é o presente, gente. O melhor presente é o presente espiritual, aonde a nossa casa inspira os fluidos positivos. Esse é o maior presente que o médium pode doar. Isso é muito importante. Nossa casa ser um local, um refúgio de paz, de esperança, sem bactérias, sem fluidos energéticos malsãos. É isso que você está estudando e é isso que você tem que aprender. E é isso que você vai ter que tirar 10. Então, a concentração das formas desorganizadas, quando é emitida para nós, essa forma de fluidos que vem e nós penetramos e ele cristaliza, nós ficaremos doentes. É isso que vai gerar doença no seu corpo, na sua velhice, e vai ficar toda ela gravada no seu perispírito. E eu tenho a felicidade de dizer para você que só você pode limpar a sua alma. Só você tem a força espiritual para fazer toda e qualquer limpeza psíquica dentro de você. Nós temos a força. Vós sois deuses. Pedi e obtereis. Batei, abre-vos-á. Parasitas mentais. Vigiai e orai. Então, eu preciso vigiar se eu recebi essas cargas eletromagnéticas negativas, se eu recebi essa onda que veio, me enrugou, me deu dor no estômago, dor de barriga, me deu dor de cabeça, se eu recebi uma rajada de fluidos negativos, eu tenho que tirar. Médium não pode deixar isso dele, ele vai ficar doente. Essa é a nossa realidade. Então, essas energias mentais doentes, que ela cai no nosso organismo, pelos nossos centros de força. Nós recebemos centros de força também estão no perispírito. Então, você puxa para dentro toda aquela energia e você vai ficando intoxicado e vai ficando doente. Então, isso o médium tem que saber. Vai te dar desde alergia, desde a coriza, desde a gripe, desde a dor de ouvido, dor de garganta, e aí por diante vai. Por quê? Nosso organismo se contamina. A sinapse é uma região de a proximidade entre os neurônios e outras células, por onde é transmitido o impulso nervoso. Então, nós trabalhamos com as forças eletromagnéticas, toda a nossa mente, todo o nosso corpo, todo o nosso coração. E quem que transmite essa força? Quem que transmite no cérebro, esse sistema circulatório, tudo trabalhando dentro de nós? O perispírito.
A hora que o perispírito sair, você vira um monte de osso e de carne. Quem carrega e faz o cérebro funcionar e faz tudo funcionar é a nossa alma. A alma, o espírito, agasalhado pelo perispírito. E o perispírito recebe e movimenta todo o nosso organismo. Então, nós temos uma força dinâmica, criadora de Deus. Nós somos uma partícula divina e nós precisamos trabalhar com essa partícula divina para cuidar de nós. Médium não pode ficar esperando que outras pessoas vão cuidar dele. Ele tem que aprender a ser autossuficiente. Não estou falando do orgulho, se precisar, você vai 1000 vezes. Busque outras pessoas para te ajudar. Mas à medida em que você puder, vai se melhorando, vai retirando a sujeira, a doença, a enfermidade, vai retirando os entraves, as amarrações, os fluidos que te deixarão doente, cancerosa, leprosa, idética, tudo o que você quiser. Por quê? Porque são fluidos, doentes, gerados pela mente. É a mente humana que criou essa poluição ao redor da Terra. É a mente humana que cria toda a maldade onde está o erro acumulado. Aglomerado, a maldade é da mente humana. Não é Deus que criou isso. Deus nos deu a inteligência para impedir, neutralizar, retirar todo o mal ao nosso redor. Isso está na Gênese de Allan Kardec. Deus nos deu uma partícula divina e com ela nós somos capazes de alta mutação. E é isso que nós temos que aprender. Ninguém está na Terra à reveria e sem dono. Nós temos um Pai, Deus, nosso Criador. Nós temos o grande Mestre Jesus, esse Espírito que veio nos ensinar. E temos a doutrina dos Espíritos, que veio restaurar o que Jesus falou, que nós não compreendemos na época predita por ele. E até hoje ainda não compreendemos a doutrina dos Espíritos, porque ela requer entendimento, meditação, para chegarmos nesse compromisso espiritual. Esses fluidos de natureza vampiresca e sugadora. Então, os espíritos maus, eles vão onde tem maldade. Aonde está o fluido denso, fluido pesado, o fluido umbralinho, toda essa massa negativa atrai os maus espíritos. Em vez de reduzir, aumenta essa energia negativa. E isso só pode ser mudado quando um médium de boa vontade, um médium experimentado, ele desintegra, ele limpa, ele queima, ele retira, ele solve todo o fluido negativo. Se cada pessoa começar a tirar os fluidos negativos, começar a autolimpeza fluídica, com seu pensamento voltado a Deus, ao seu anjo da guarda, ele vai transmutar a energia escura para uma energia luminosa. Então, é isso que o médium tem que fazer. Ele não pode ficar com esses espíritos malignos ao seu redor, sugando as suas energias. Alojam-se no córtex cerebral. Então, se você deixar, eles vão tomando conta. Começa no pé, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai parar na cabeça.
Então, somos nós que não deixamos. Somos nós que queimamos, desagregamos, usamos todo o nosso conhecimento para retirar de nós todo esse fluido negativo, todos os parasitas, que quando eles se alojarem no cérebro, sistema nervoso central, sistema circulatório, sistema urinário, todo o nosso sistema do nosso corpo estaria contaminado. E quem tira os parasitas? Somos nós, pela autolimpeza fluídica junto com os nossos protetores. Somos nós, nas próprias sinapses, absorvendo as energias que transmitem pela área encefálica. Então, veja bem, essa energia negativa, ela pode se acumular no nosso cérebro, vai nos deixar cansada, vai desgastar nossa mente. Então, somos nós que devemos cuidar do corpo, cuidar dos olhos, do ouvido, da garganta, de todos os nossos centros de força. Eu não sou aquela característica de pessoa boazinha que vai ficar falando para você, supostamente, vou dizer, ou você tira, ou você vai morrer toda contaminada, você arranca a sujeira. É a mesma coisa que uma pessoa está toda suja, toda contaminada, sai do meio do lixo, do lixão. Ela tem que chegar na casa dela, tomar um banho bem tomado, 1, 2, 3, até ela tirar o cheiro, a sujeira, a imundície do seu corpo. É a mesma situação da alma. Se você deixar a sujeira, a imundície na alma, ela vai ficar suja, grossa, pesada, densa, difícil. Então, a situação nossa é limpar todos os dias. Da mesma forma que limpamos a casa, a cozinha, as panelas, os banheiros e tudo mais. É o mesmo projeto. Quem gosta de casa limpa deve gostar da alma limpa também, faz parte do programa. Causam diversos distúrbios. A falta de sono, as inquietações, porque o espírito, nossa alma, começa a avisar para nós que tem algo errado. Nós estamos contaminados. Mas aí o médium não para orar, não para pedir ajuda dos protetores. Ele vai tomar remédio para dormir. Aí depois ele levanta do mesmo jeito, perturbado e no lixo. No lixo espiritual. Então o médium tem que aprender a orar, tem que aprender a chamar seus protetores, receber seus protetores, usar todos os seus métodos de conhecimento para a sua autolibertação. É ele que se liberta das coisas ruins e negativas, indiferentemente de qualquer religião. Eu estou falando aqui para qualquer médium. Chamo mais a atenção dos espíritas porque tem a capacidade, a facilidade de ter a obra básica na sua mão. E a obra básica é para ser estudada todos os dias. Cada dia você vê um trechinho. Nunca deixe de estudar a obra básica. E eu desejo que quando você morrer, você continue ainda estudando a obra básica. Porque você vai chegar lá, você vai ter que retificar. Mas aqueles preguiçosos, né, que não leram, que estão esperando cair do céu, o estudo. Quando chegar lá, você vai sentar numa cadeirinha, você vai aprender. Porque essa é a base. O que Kardec colocou lá? O espírito, a mediunidade, gente. O espírito, a mediunidade. O evangelho, para você ser bom, para você parar de fazer maldade. Mas a base é a alma. A base, a comunicação dos espíritos. A base moral do Cristo, para você não fazer besteira. A gênese, para você conhecer o mundo espiritual como que ele é. Então, a base doutrinária são esses livros. Você vai começar a ler e não vai entender. Não vai entender. Se eu li, então não vai. Porque até você assimilar tudo aquilo ali, que você começar, talvez na segunda vez você vai... Eu estou estudando e já tenho obras básicas, várias. E eu ainda me deparo com coisas que eu não aprendi.
Porque você lê uma vez, você entende aí 10%. A segunda, você vai chegar a 40%. Quando você lê, entender 100% uma mensagem, porque ali fala da alma, fala dos espíritos. Então, se nós não tivermos uma mente voltada para o invisível, nós não entendemos a obra básica, porque ela não fala de uma aparência material, ela vai falar como a vida espiritual nós devemos processá-la. É isso a diferença. Esses fluidos negativos da mente causam diversos distúrbios, falta de sono, inquietação, que ocasiona o aumento substancial de preocupações, quando deveriam estar repousando. Então, como o espírito recebe aquela descarga, ele fica. Ele não consegue dormir. Em vez de fazer uma prece, fazer uma autolimpeza dessa descarga energética nele, ele não consegue dormir. Só que você tem que saber que isso daí já interpenetrou na sua aura espiritual. E você tem técnica. Chama os espíritos elementares do fogo e manda queimar essa sujeira, esse lixo. Chama os espíritos elementares das águas. Peça que eles te ajudem a lavar como uma chuva forte, limpa, tira a sujeira. Chame os espíritos elementares da terra, que tudo que você joga nele, ele dilui. Chame os espíritos do vento, que também limpam, melhoram, modificam tudo. Chame os espíritos do vegetal, do reino animal, do reino dos homens. Chame um mestre. Chame um educador. Chame um espírito que venha te dar tudo isso. Está na hora de você mudar as concepções para a realidade do espírito, para o aprendizado do espírito, para que nós tenhamos paz. A harmonia e o equilíbrio nosso depende do que nós fazemos por nós. Por isso, eu ainda continuo dizendo, médico, cuida de você. Você, mais você e mais você. Porque é isso que nós precisamos fazer. Ter uma alma bonita, limpa, restaurada, sem sujeira, sem vírus, sem bactéria. É isso que a nossa alma precisa ficar. Nossa alma não pode ser suja. E eu diria, só você limpa a sua alma. Ninguém mais no mundo pode limpar a sua alma. Porque a alma é sua. Só você é dona da sua própria alma. Isso é muito interessante. O centro, a nossa mente, o chakra coronário, são especialmente visados, quer dizer, essas energias negativas vão sempre atropelar a nossa mente, bater na nossa mente, invadir a nossa mente. O que acontece é que esse importante núcleo de energias sublimes perde gradativamente a capacidade de transmutação. Quer dizer, você para de orar. Todos vocês médios sabem disso. A hora que estão obcedadas, com uma capacidade muito grande de energia, vocês não conseguem rezar. Eu sei porque nós somos assim. Então, isso, nossa mente, quando recebe essa carga energética muito grande, nós temos dificuldade de voltar a orar, dificuldade novamente de evocar. Aí vem alguém, dá um passo e melhora, né? Porque a pessoa dá uma mexidinha, dá uma melhora. Alguém faz um Pai Nosso para nós já melhoramos. Mas não é a solução. Porque aquele fluido já interpenetrou, já está dentro da nossa mente. Já está. Então, só você pode tirar, porque só você é dona do seu corpo. Só você domina o seu corpo, perispírito e sua alma. Nós somos partícula única. Ninguém pode nos tomar esse corpo, ninguém pode fazer nada por ele, só nós. E isso é importantíssimo, só nós.
as energias superiores que irrigam a estrutura energética humana. Quando nós oramos, nós passamos toda a energia crística, a energia de Deus passa para nós. Então, quando você ora, você pode modificar. Quando nós oramos por Deus, para Deus, e nós buscamos a partícula divina, essa energia criadora, ela passa por nós e expande. Passa por nós e expande a energia do Criador. Mas a dificuldade das pessoas é orar e pedir para Deus. Até mesmo os espíritas não se concentram de ordem geral para pedir para Deus, nem para rogar ao anjo guardião, nem à equipe de trabalho. A prece não é para fora. A prece é interna da alma, dentro da alma. Por isso, nós aprendemos a orar em profundo silêncio. O espírita, quando ele ora, ele precisa entrar dentro da alma dele e fazer a sua súplica ao Criador. Então, quando nós conseguimos adentrar ao mundo espiritual, a Deus, ao anjo da guarda, nós podemos transformar as energias fracas, negras, em ciclamento do magnetismo, que elas estão girando entre elas ali, ó. E aí eu posso buscar a energia forte. A energia forte do meu desejo, essa luz, ela é explosiva. Então, se eu tenho aquele bolo de energia negativa, de cânceres, de lepra, de alergia, que está aquele monte de fluido ruim, se eu puxar com a minha fé, energia explosiva, eu vou fazer assim. Então, aquilo que é massa se torna energia. Massa fluídica negativa, eu posso explodi-la e ela vai se tornar energia. E essas energias serão luminosas, que são as forças eletromagnéticas. Então, eu mudo da força do magnetismo para as forças elétricas explosivas. Magnetismo é para dentro e a elétrica é para fora, ok? Então, eu preciso aprender a trabalhar com as minhas próprias forças para criar as minhas energias dentro de mim mesma.